Fala galera, tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia de hoje são as seguintes. Nova carteira de identidade nacional começa a ser emitida hoje. Novo golpe usa fatura para espalhar vírus. Saiba quais aparelhos vão receber a MUI 14 e muito mais. Agora deixa aquele like amigão e bora para as notícias. Em um novo golpe na internet, cybercriminosos estão se passando por uma operadora de telefonia móvel para distribuir o Trojan Grandoreiro, capaz de roubar dados bancários das vítimas por e-mail. O alerta foi dado pela E7. Conforme a empresa de segurança cibernética, a campanha maliciosa usa faturas falsas da Vivo para fazer cobranças. Diferente de outras ações do tipo, a mensagem inclui um arquivo em formato zip, cujo download é exigido para o pagamento da suposta dívida. Para enganar os alvos, os cybercriminosos alteram o remetente, se passando por um suposto endereço de e-mail oficial da Vivo e usam um design bem parecido com o da operadora. A mensagem também traz um caráter de urgência, avisando que a conta vence no mesmo dia, induzindo as vítimas a baixar o arquivo sem qualquer verificação mais detalhada. Ao clicar no link para baixar a fatura, o usuário é direcionado para um site fraudulento, que exige o download do arquivo. Se executar o instalador, a vítima não verá mais nenhuma janela ou mensagem, mas o Trojan bancário vai ser instalado no dispositivo e entrará em ação, buscando dados financeiros de serviços e sites acessados, de acordo com a empresa de detecção de ameaças virtuais. Para evitar o roubo de dados bancários pelo malware, a principal dica é sempre desconfiar de mensagens como esta. Em geral, as operadoras enviam notificações de pagamentos em PDF e não no formato zip, não sendo necessário efetuar a extração de arquivos em comunicados oficiais. Além de não efetuar o download da fatura falsa, preste atenção também ao remetente da mensagem e passe o mouse por cima do botão de acesso sem clicar para conseguir verificar o domínio. Se ficar em dúvida sobre a comunicação recebida, entre em contato com a operadora por meio dos canais oficiais para saber se a mensagem é verdadeira. E a oferta de hoje é o headphone Bluetooth JBL Tune 510BT com 15% de desconto. Você encontra o link aqui embaixo ou no QR Code aqui em cima. Começa a ser emitida nesta terça-feira a nova carteira de identidade nacional, que deve adotar o CPF como registro geral e único para todos os brasileiros. O primeiro estado a receber o novo documento vai ser o Rio Grande do Sul, seguido do Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas e Paraná. Ainda não há previsão para os demais estados. A nova versão do documento deve conter um QR Code para validação eletrônica de autenticidade, além de também servir como documento de viagem. Isso porque foi incluído no documento UMRZ, que é um código de padrão internacional usado nos passaportes. O governo afirma que o fornecimento da carteira vai ser gratuito, mas neste primeiro momento, somente as pessoas que estiverem com todas as informações atualizadas no CPF poderão emitir o documento. Os brasileiros que precisarem atualizar os dados envolvendo o CPF devem entrar em contato com a Receita Federal. O atual RG continuará valendo pelos próximos 10 anos para as pessoas com até 60 anos. Já para idosos, o RG antigo segue valendo por prazo indeterminado. A Xiaomi deixou vazar recentemente a MUI 14, sua interface para celulares que é baseada no Android 13. Além de trazer novos recursos inteligentes e melhorias de conexão sem fio, de acordo com os rumores, a nova edição deve chegar a uma grande quantidade de smartphones da fabricante, incluindo aí modelos das submarcas Poco e Redmi. O site Xiaomi UI, especialista em atualizações para aparelhos da marca, bolou uma lista com todos os celulares que devem receber a MUI 14. A relação não é oficial, mas dá uma ideia de quantos e quais aparelhos podem ser compatíveis com a novidade. Segundo ressalta o site, a atualização chegará para celulares que rodam o Android 12, ou seja, donos de modelos que estão no Android 11 ou anteriores já podem deixar de criar expectativas inicialmente. Entre os que devem receber estão as linhas Xiaomi 11, 12, 13, Mi 10, Redmi 9, 10 e 11 e celulares Poco. A lista completa com todos os aparelhos você pode acompanhar lá no site do Tecmundo, que está linkado aqui embaixo. A MUI 14 deve ser formalmente apresentada pela Xiaomi no dia 16 de agosto, de acordo com as especulações. Com o possível anúncio da nova linha de celulares da Apple se aproximando a cada dia, novos rumores e vazamentos dominam a internet. Agora, o especialista e editor sênior do Macworld,
Jason Cross revelou algumas das suas principais expectativas sobre a nova família iPhone 14. Usando o iPhone 13 Pro para uma base de comparações em sua análise, Cross afirma que o novo processador A16 da Apple deve oferecer melhorias modestas, mas muito bem-vindas aos modelos mais poderosos da linha. Os avanços podem ser frutos do processo de fabricação mais recente da TSMC, o N4P, que garante ganhos de 11% no desempenho e 22% na eficiência energética. Tratando-se da RAM, a previsão sugere que os modelos Pro do iPhone 14 devem receber uma atualização para a geração LPDDR5, resultando em ganhos de 15% no desempenho. O especialista ainda prevê ganhos de 25% a 30% no desempenho da GPU, caso a Apple mantenha o ritmo de progresso registrado pelos últimos processadores. Pensando no quesito fotografia, Cross pontua que um avanço do sensor por si só não significaria melhorias de qualidade, caso o restante do hardware do celular não conseguisse oferecer um pós-processamento adequado. No entanto, com as possíveis atualizações de memória e processador, é possível que haja largura de banda e processamento suficiente para acomodar o tão esperado sensor principal de 48 megapixels, já previsto pelos conhecidos analistas Min-Chiung Kuo e Jeff Pu. Por outro lado, é importante ressaltar que, embora as fontes tenham um histórico bem confiável, os detalhes que a gente falou aqui ainda se tratam de rumores e devem ser considerados como tal. O TecMe é o clube de benefícios do Tecmundo. Você já conhece? Por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos, hein? Você ficou interessado? O link para saber mais e assinar já está aí na descrição. A Samsung tem investido pesado nos seus sensores para câmera de alta resolução. Enquanto a fabricante ainda não emprega essas tecnologias nos seus celulares próprios, os seus sensores ISOCELL de 200 megapixels têm dado o que falar. Agora, uma nova patente da empresa foi descoberta e pode indicar um sensor futuro com incríveis 450 megapixels de resolução. A patente em questão apareceu em órgãos de registro da Coreia do Sul e do Reino Unido, como revelado pelo Galaxy Club. Ela se refere a uma nova tecnologia de sensor para Samsung chamada de Hexa2 Pixel e não entra em mais detalhes. Apesar do registro ainda não falar muita coisa, a possível resolução tem sido especulada a partir do nome da tecnologia. Atualmente, os sensores ISOCELL HP1 e HP3 usam a tecnologia Tetra 2 Pixel, capaz de transformar sua resolução de 200 megapixels em 50 megapixels, com combinações de pixels em 4x4. Seguindo a lógica dos nomes, a tecnologia Hexa2 Pixel então poderia juntar os pixels em 6x6. A partir daí, estima-se que a resolução total dos pixels não combinados seria de 450 megapixels. Claro que tudo isso é especulativo ainda. Além da resolução não ser uma informação oficial, nem toda patente que uma empresa registra resulta de fato num produto finalizado. Então, ainda vamos ter que esperar um pouco mais para saber. A Apple entrou num acordo com a administração da cidade de Chicago depois de começar um processo contra um novo imposto municipal para streaming. A negociação veio depois de uma decisão inicial da Justiça dos Estados Unidos que determinou que o processo não se sustentava. Depois do juiz dispensar o processo, a Apple poderia reiniciar a sua reclamação, mas resolveu entrar num acordo com a cidade em vez disso. Os detalhes da negociação, no entanto, não foram divulgados. O imposto em questão foi introduzido em 2015 e ficou popularmente conhecido como Imposto Netflix. Ele determina uma cobrança de 9% aos usuários de serviços de streaming voltados para entretenimento. Isso resultou, como seria de se esperar, em várias empresas se colocando contra o imposto e movendo ações contra a cidade de Chicago. O processo da Apple ficou parado 2 anos, esperando outros da Netflix, da Hulu e do Spotify seguirem os seus trâmites. Chicago saiu ganhando nas outras ações legais, o que certamente impactou na decisão da Apple. Especula-se que a empresa da maçã optou por entrar num acordo em vez de continuar a briga para não acabar fortalecendo legalmente a cobrança do imposto. Se a Apple forçasse a continuação do processo, o juiz avaliaria os méritos da causa e poderia tomar uma decisão oficial determinando que a taxa é legal, abrindo um precedente de causa que outras cidades poderiam usar para implementar impostos próprios. Aconteceu na história da tecnologia. Em 26 de julho de 1963, o Synchron 2, primeiro satélite geossíncrono do mundo, foi lançado. O Synchron 1 pretendia ser o primeiro satélite geossíncrono, mas uma falha eletrônica tornou o satélite inoperável durante o seu voo à órbita.
Se você gostou do nosso programa, estamos com uma ferramenta aqui que ajuda muito a gente e se chama Valeu Demais. É o coraçãozinho que está aí embaixo que ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você, e você também pode enviar uma pergunta por esse recurso que a gente vai responder ela por aqui. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. Aqui quem fala é a Joy Macedo e você pode me encontrar no Instagram pelo @JoySMacedo. Fiquem seguros, até a próxima, um beijo, tchau, tchau!